Vocês já viram presidentes, donos, seja, que uma grande empresa dizendo publicamente que ela está quebrada, que ela está à via de falir? Não. Mas Pedrinho vive detonando o seu clube que ele diz amar. E depois disso não sabia porque leva tantos nãos de jogadores. Tem de um colega que eu não sei o nome, não lembro de ter esbarrado esse colega, inclusive, quem souber quem é ele, pode marcá-lo porque ele simplesmente falou puras verdades. Olha que eu nem não duvido que o Pedrinho, que tem tido um apelido de Eurico Marromba, processe esse colega. Bom, mas vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso porque amanhã a bola vai rolar e como vai rolar no Maracanã às 9h45 da noite, Vasco, Flamengo e Vasco, é o mando de campo do Rubro Negro da Gávea, é a 10ª rodada e penúltima da primeira fase do Campeonato Carioca. Bom, você já viu grandes empresas que tiveram crises financeiras, pode citar várias aí, até a própria TV Globo, que teve uma certa crise financeira. Alguém da família Marinho dizendo: estamos sem dinheiro, estamos quebrados. Não. Você já viu o presidente já alguma que está em crise financeira, até Kodak, que entrou em uma crise, parece não ter fim, por causa do mundo digital. Já viram os donos chorarem e dizer que está quebrados? Não. Pedrinho, a toda entrevista, fala que o Vasco está quebrado, que o Vasco está sem dinheiro. A última, ele comentou a proeza de dizer que tem 5 milhões só para investir na janela. Fora o Flamengo, fora o Palmeiras, que estão super endinheirados, vocês viram outros rivais falando quanto eles vão gastar nessa janela? E ainda mais no mercado super competitivo, como é a janela, principalmente no início do ano, que é a maior. Pedrinho tem toda a entrevista chorado, contado do seu passado, o passado do pai dele, falado do problema do pai dele com álcool, mas nunca assume erro. A rara exceção que ele assumiu o erro foi ele dizer que achava que o potencial construtivo já sairia do papel logo em dezembro, que ia iniciar as obras de São Januário logo que terminasse o Brasileiro. Fora isso, ele não assume nada. Essa é a postura de um presidente. Eu acho que o entorno do Pedrinho deve aconselhar, porque caso ao contrário, se continuar nessa tendência chorona, nessa tendência se vitimizando, não procurando soluções, não procurando um novo investidor, ele corre um risco, sim, de acontecer com ele
que aconteceu com o Roberto Dinamite, ou até pior. Vou terminar, mas comentem, opinem, direto, apoiando ou criticando, mas não esqueça que não foi inscrito, se inscreva, ative o sininho, porque aqui é Garante Moral, aqui todos TVs. Bom, não sei quem é esse colega, inclusive quem conhecer pode marcá-lo, mas olha, eu esbarrei com a internet uma análise perfeita do Pedrinho. Eu não duvido que eu descubra o nome desse coleguinha, que eu não lembro de ter esbarrado com ele nas coletivas, mas eu descubro o nome dele, sai a notícia que o Pedrinho Maromba, né, o Nico Maromba, não peguei bem como que apelidaram ele, processe o cara. Aliás, ele ameaça, quando se sente criticado, ameaça e processar. Foi assim com o Rambo é um torcedor, foi assim com outros. Então não será surpresa se ele fazer isso mesmo com esse colega, mas ele deu uma definição perfeita. E sim, que o Pedrinho é medroso, que o Pedrinho expõe um clube para se blindar. Vejam. Eu não sou jornalista, mas o que eu venho trazer aqui é uma informação. O principal motivo de o Vasco não conseguir fechar a contratação de jogadores nessa janela de transferências é o que o seu próprio presidente tem feito. O Pedrinho frequentemente vai até as coletivas e diz que o Vasco vive um imbróglio judicial com a 777, que o Vasco já poderia estar inviabilizado financeiramente, que o centro de treinamentos é extremamente obsoleto. Acontece que todo jogador, antes de fechar contrato com o clube, vai consultar o noticiário para saber qual é a situação. E, não por acaso, diante da situação vendida pelo presidente como terrível, os jogadores esperam até o último segundo antes de fechar com o Vasco, na esperança de que surja uma proposta de um clube que esteja minimamente organizado. Para o Vasco seria muito mais interessante se, ao invés de dizer o tempo inteiro que o Vasco não tem dinheiro para fazer grandes contratações, o presidente dissesse que, mesmo não tendo um dos maiores orçamentos, o Vasco vai montar um time para ser campeão da Copa Sul-Americana. Afinal, alguém se lembra que o Vasco vai disputar a Copa Sul-Americana? Porque nas coletivas do Pedrinho, às vezes a gente acaba se esquecendo disso. A impressão que dá é que o Pedrinho tem medo de criar esse tipo de expectativa e depois, caso o clube vá mal na competição, essa responsabilidade venha a recair sobre ele. Mas, ora, esse não seria o papel do presidente? Alguém que realmente ama o clube não iria se expor para blindar o clube, ao invés de expor o clube para se blindar? Essa estratégia não é só ruim diante do mercado, também é péssima diante da torcida, que não vai comprar a sua ideia de que agora a reestruturação é de verdade, porque o que você tem feito na prática é exatamente o mesmo que foi feito pelo Campelo e pelo Jorge Salgado, tentar economizar ao máximo no futebol para conseguir pagar as dívidas. Mas, na prática, vocês nunca colocam na planilha o rebaixamento, a eliminação precoce na Copa do Brasil, a queda no sócio-torcedor, que faz com que o Vasco deixe de ganhar o triplo daquilo que economiza e que nunca consiga pagar as suas dívidas realmente. Fique no eterno ciclo do fracasso. O torcedor cansou de ouvir história triste. Se a sua solução é para daqui a 50 anos, então sai e dá o lugar para outro. Saudações vascaínos. É isso, galera! Até o nosso boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco, que será o início do pré-jogo Flamengo e Vasco. Até mais.